A internet, ela adora personagens, né? Porque personagens, eles são fáceis de consumir e de servir para o nosso conforto. A gente segue perfis, a gente cria expectativas, projeta fantasias e esquece com a facilidade assustadora de que do outro lado da tela existe alguém de carne e osso, como eu e como você, e que por acaso transforma a própria identidade em trabalho. Falar de conteúdo adulto é falar sobre quem pode desejar em voz alta e sobre quem pode ganhar dinheiro com isso sem ser punido socialmente. Quando a gente fala desse tipo de permissão, a gente está falando sobre o quanto a sociedade tolera a liberdade alheia, até o momento em que ela deixa de caber nos padrões que a gente finge que não impõe diariamente. Quando esse debate atravessa para outro tipo de universo, para o universo gamer, por exemplo, a gente vê um ambiente que se vende como moderno, como inclusivo, como progressista, e a conversa meio que não muda muito de tom, né? Os participantes, eles ainda reagem com desconforto quando são mulheres que assumem a própria autonomia. O incômodo, ele fica bem evidente. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso papo sobre criação de conteúdo adulto, só que dessa vez a gente vai ver as coisas sobre outra perspectiva, sobre a perspectiva de quem já trabalhava com a própria imagem, mas que resolveu mudar um pouco do segmento. Então, para trocar essa ideia com a gente, eu trouxe a Kiuri. Seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu nunca participei de um podcast, eu nunca nem conversei assim, sabe? Eu só fazia meio que algumas entrevistas pontuais em relação ao meu trabalho. Então é a primeira vez assim que eu tô realmente participando de uma conversação de verdade. E, enfim, meu nome é Manuela, eu tenho 29 anos, eu trabalho com conteúdo adulto já faz uns 4 anos, mais ou menos, e antigamente eu trabalhava com a minha imagem mais relacionada aos games, eu fazia live, eu participei de um reality show também, em 2018, que foi aí que eu comecei mesmo a trabalhar com a minha imagem, né, porque antes eu fazia faculdade, e aí da faculdade eu sempre joguei, né, sempre desde criança eu joguei muito, e aí eu jogava bastante LOL, eu só ia pra faculdade e jogava LOL, era a única coisa que eu fazia. Daí eu participei desse reality show, aí lá eu ganhei certa visibilidade, as pessoas começaram a pedir pra eu fazer live. Terminei a faculdade, não trabalhei com nada relacionado, né? Eu fiz medicina veterinária e comecei a trabalhar com live, fiquei anos trabalhando com live, até que eu comecei a entrar um pouco nesse mundo de conteúdo adulto por conta de algumas amigas minhas que eu via fazendo, e eu tinha um pouco de curiosidade, assim, também, de saber como é que era. E acabei ficando curiosa também, porque o mundo gamer, ele é um público que consome muito conteúdo adulto, né? Uhum. Então, eles acabam também sempre pedindo ali, né? Então, mesmo quando eu não fazia, aí sempre tinha muita gente me mandando DM, muita gente perguntando em live, falando assim, você não faz isso, você não faz aquilo, eu te dou tanto, e tipo assim, eu nunca tive interesse, até um certo ponto onde eu comecei a ter e decidi testar. E aí, quando eu decidi testar, eu não parei de fazer live, eu continuei fazendo live, só que eu fui para esse outro caminho também. Nesse momento, eu vejo que esses dois mundos, eles acabam se colidindo, né? Tu vai ter a galera que te acompanha pelo teu conteúdo, pelo teu conteúdo adulto, a galera que te acompanha pelas lives, e a galera que te acompanha pelo conteúdo adulto e pelas lives, né? Sim. Como que é essa união desses públicos, né? Como que foi pra ti trabalhar esses dois públicos? Até porque acredito que tinha gente que te acompanhava nas lives que nem sabia que tu criava conteúdo, né? Como é que foi quando essa bolha ela estourou? Então, tem algumas pessoas que elas não se importam, elas, por exemplo, continuam acompanhando as lives, dando sub, interagindo e nunca sequer se envolveram em relação ao meu conteúdo adulto. São pessoas que estavam ali, sabe, desde o início, me conheceram fazendo live e tal. Então, elas souberam separar bastante essa questão de, eu não tenho interesse nisso daqui, mas eu gosto dela, então eu vou continuar assistindo as lives, interagindo e tudo mais. Assim como também tiveram pessoas que começaram a julgar, né? Tipo, não gosto disso aqui que você faz, logo
adeus e nunca mais apareceu, sabe? Então tem muito disso também. Tu sente que de alguma forma, eu não sei, hoje tu ainda faz live? Tu ainda tem esse... Então, agora eu dei uma parada faz uns 2 meses que eu tô sem fazer live, porque eu me mudei. O meu quarto aqui eu ainda tô desenvolvendo ele, ainda tô arrumando. E aí eu tô com uma mesa aqui que eu não consigo colocar todas as minhas coisas, então eu dei uma parada só por conta dessa mudança mesmo, mas eu ainda faço sim. Só não é algo tão recorrente, né, quanto era quando eu realmente trabalhava com isso. Tu falou um negócio interessante, que é mesmo quando tu tava só nas lives, o pessoal já pedia, né? Já tinha aquela abordagem de, você produz algum tipo de conteúdo e tal, você devia produzir. E foi meio que mais ou menos a mesma coisa que a Ciganinha, que foi a nossa última entrevistada, ela falou assim, ela trabalhava num banco, e aí no banco mesmo, os colegas de trabalho dela, os clientes perguntavam se ela tinha algum tipo de produção, mas a minha pergunta ela é mais voltada pro universo gamer, assim, em si, né? Tu acha que existe uma sexualização automática da mulher que tá inserida ali no universo gamer? E como que tu acha que isso pesa na hora de decidir assumir essa nova carreira? Eu acho sim, eu acho, inclusive, é o meu próprio exemplo, eu tenho como te dar, que quando eu fazia live, eu, de certa... Eu nunca me sexualizava, eu nunca nem falava sobre nada disso, incitava nada disso, não colocava roupas, sei lá, com decote, sabe? Eu era, tipo, uma pessoa completamente ali de boa. E mesmo assim, tinham pessoas que às vezes eu levantava pra ir no banheiro, a pessoa clipava eu levantando e ir no banheiro, sabe? Porque aparecia minha perna, aparecia minha bunda. Então, assim, mesmo eu não querendo que isso acontecesse, as pessoas ainda faziam isso, sabe? Então, tipo, e não era uma coisa que eu tinha consciência, por exemplo, porque existem os fóruns, né? E o pessoal gamer, eles acompanham muito esses fóruns, né? Que as pessoas vazam conteúdo e tudo mais. Nesses fóruns, tinham trends minhas, de fotos minha de biquíni, foto minha levantando da cadeira. Qualquer coisa que aparecesse um pouquinho mais o meu corpo, tinha lá naqueles fóruns. E aí tinham pessoas comentando, tipo... quando vazar alguma foto que ela mandou pra namorado... Por favor, postem aí qualquer coisa, não sei o que lá. Que absurdo. Sabe, tipo assim, eu nem fazia, eu nem comentava sobre, eu não tinha nem ideia, e isso já acontecia. E aí, quando eu tomei ciência que isso acontecia, eu pensei, poxa, se eu vou ser sexualizada de qualquer forma, eu acho que talvez eu deveria eu mesma tomar atitude sobre o meu corpo e colocar isso como algo que pelo menos eu vá lucrar com isso. E aí meio que foi acontecendo, né? Eu já tinha amigas, perguntei como que funcionava e tudo mais. Sempre foi algo que eu gostei de fazer também. Tipo, eu gosto de me sentir sensual, eu sempre gostei de fazer fotos mais sensuais também, assim. E nunca foi algo que foi um tabu pra mim, sabe? Mostrar o meu corpo. E aí, quando eu vi que essas coisas aconteciam e as pessoas ficavam pedindo, eu falei, poxa, eu vou tentar, vamos ver como é que é, se vai acontecer. E de certa forma, assim, eu já tô sendo sexualizada sem nem saber, sem nem fazer nada. Sem nem produzir nada, né? E aí, tipo, então pelo menos eu vou fazer e vou lucrar com isso, né? Já que é algo que pra mim é de boa. E o que você falou dos vazamentos, né, dos fóruns, assim, isso é uma coisa que acontece desde sempre, só que trazendo um pouco para os dias de hoje, ó, você falou que você começou há uns 4 anos atrás, né? Uns 4 anos atrás a inteligência artificial ela não era tão desenvolvida como ela é hoje. Hoje a gente vê muito no Twitter a galera usando o Grok para fazer absurdos, né? Assim. Então hoje não precisa mais nem vazar o conteúdo, a pessoa posta uma foto, sei lá, qualquer, uma foto num escritório, alguma coisa, e a pessoa vai lá e manda no Grok pra fazer uma outra foto, criar um corpo, e ali você acaba criando uma imagem idealizada por uma máquina do que seria o seu corpo. Tu já passou por alguma situação dessa de IA, de ter alguma foto tua criada ou gerada
E como que tu vê essa relação das pessoas com esse corpo idealizado pela inteligência artificial? Já passei. Inclusive o nome disso é deepfake, né? Eles fazem... Antigamente, quando não tinha IA, assim, tão fácil, eles faziam esses deepfakes no Photoshop mesmo. E aí eles iam lá, pegavam, sei lá, o meu rosto, colocavam no corpo de uma outra pessoa, ou colocava, sei lá, uma foto minha de roupa, colocava um peito de outra pessoa em mim. Isso acontecia até antes mesmo, né, de eu fazer conteúdo. Então, eu acho que esse negócio não é tanto pela idealização, mas é porque tem muitos motivos para eles fazerem isso, sabe? Tipo, tem motivo de pessoa querer fazer blackmail com você, sabe? Tipo, de ficar fazendo chantagem, ó, tem uma foto sua aqui, isso aqui, isso aqui lá. E aí, também a questão de que é algo que elas querem ver, então aquilo ali vai atiçar a imaginação delas, né? Por mais que não seja verdade. Então, se é aquilo ali que elas querem, elas vão dar um jeito de fazer acontecer, já que não tem, né? E eu tenho amigas que fazem conteúdo que elas sempre postam coisas com censura, sabe? Não postam completamente explícitos. E eles fazem muito isso com elas, sabe? Porque, elas estão ali e estão colocando censura, eles vão lá e criam um negócio sem censura, mesmo que não seja verdade, porque eles querem que seja aquilo ali, né? Eu tava, inclusive, lendo uns estudos sobre isso, sobre tanto vazamento de imagem, né, quanto sobre deepfake. E um dos principais pontos que se é levantado em todo tipo de estudo é que é muito menos sobre desejo e muito mais sobre controle, né? Sobre essa pessoa sentir que tem algum tipo de poder sobre a outra. E é muito doido como a internet, cada vez mais ela dá ferramenta para essas pessoas, né? Cada vez mais ela dá poder ao usuário médio dele se sentir especial de alguma forma, né? Olha o que eu consigo fazer, olha o tanto que eu consigo expor essa pessoa, independente da vontade dela. E aí, isso aí vai passando por uma série de fatores preocupantíssimos, né? O movimento Red Pill e toda essa galera que vem fazendo um desserviço aí na internet. E falando em desserviço, quando eu vejo principalmente, e eu não digo isso nem só com produtores de conteúdo, tá? Eu digo isso com qualquer criadora de conteúdo de qualquer segmento na internet. Uma das primeiras coisas que se vê em caixa de comentários, sei lá, a pessoa tá de férias agora, final de ano, normal ter uma foto na praia, ter uma foto em alguma coisa assim. Os comentários, eles vêm de forma absurda, né? Pronto, agora resolveu se vender. Agora tá aí, não tem mais fama e tal. Tu acha que esse julgamento ele vem mais pesado pra quem já trabalhava em um outro segmento da internet? Ou tu acha que uma usuária padrão que nunca trabalhou com a imagem e que ela abre, que ela dá essa cara a tapa pela primeira vez já no conteúdo adulto, qual dos dois tu acha que tem o maior impacto? Eu acho que pelo fato de você já trabalhar com a internet, você, de certa forma, já tem um público que te acompanha. Então, vai ser um choque ali para eles, né? Verem que você tá mudando o seu conteúdo e fazendo uma coisa que não é moralmente aceita na sociedade, né? Ainda é um tabu muito grande, então ainda tem julgamentos e tal. Mas eu acredito, eu tenho amigas que eram CLT e começaram, elas têm mais problemas em relação aos amigos próximos e família, né? Porque as pessoas, elas vão julgar, né? Então, muitas delas acabaram tendo que criar uma persona, né, para começar a trabalhar ali com a imagem diretamente com o conteúdo adulto, acabar separando, né, esse pessoal da criação de conteúdo. E para mim, meio que eu não fiz isso, então eu já era uma pessoa ali na internet, eu só mudei meu conteúdo, então eu acho que é um pouco mais chato, eu não sei dizer, porque eu não trabalhava, né, no emprego normal antes, mas pelo que eu consigo ver das minhas amigas, são coisas bem diferentes mesmo, assim, sabe? Então, por eu já ter uma imagem pública na internet, a gente acaba ali tendo um público também, e aí esse público, ele vai opinar, ele vai mandar mensagem, ele vai falar coisa,
sabe? Então, eu acho que acaba chegando muito mais aquele feedback negativo para quem já tem um certo público. Porque as pessoas sentem à vontade, né? Em ir lá e falar qualquer coisa. E isso entra em contradição meio que com a forma como esse conteúdo geralmente é consumido, né? A gente vê que tanto a assinatura de conteúdos como o consumo de qualquer tipo de conteúdo adulto, ele é mais caracterizado pelo anonimato, né? As pessoas, elas costumam gerar e-mails falsos, tratar por nomes falsos. Sim. E na hora de consumir, esse consumo ele é mais escondido, né? Mas na hora de criticar, geralmente a mesma pessoa que tá consumindo, ela tá lá no off criticando, ou tá te mandando alguma mensagem no direct. Eu queria entender como é que tu lida um pouco com esse consumo, que ele é meio escondido, meio envergonhado, mas que ao mesmo tempo ele tem ali aquele acesso mais direto, né? Tem aquela mensagem que ela é um pouco mais inconveniente, as pessoas chegam a te abordar na rua de alguma forma, tipo, eu assino teu conteúdo e tal. Como que é a tua relação com quem consome o teu conteúdo? Então, antigamente, quando eu comecei assim, eu tinha um pouco mais de... Eu era mais bicho do mato em relação a isso, eu não sabia como reagir muito bem, porque... por exemplo, eu ia sempre em evento de games e aí as pessoas vinham falar comigo pelas minhas lives e tal. E aí depois que eu comecei a fazer conteúdo adulto, eu continuei indo nesses eventos e a abordagem das pessoas, elas mudou, assim, em relação a mim, sabe? É sempre, eu assino lá seu conteúdo, hein? Não sei o que, tô lá todo mês, hein, não sei o que. Então mudou essa abordagem. E no começo, eu não que eu me incomodava, mas eu não sabia mesmo como responder, sabe? Porque era uma coisa que, assim, sei lá, se eu assinasse o conteúdo de alguém, eu não ia chegar na pessoa falar, sabe? Tipo, então eu não sabia muito como reagir. Mas depois que o tempo foi passando, isso foi acontecendo na frente de balada, em restaurante, em não sei o que, em shopping. Então, tipo, acaba que, a gente vai acostumando, né? E aí a gente já entende como que tem que ser tratado, né? Dá uma naturalizada, né? Eu acostumei. E eu lembro, em 2024, acho que foi 2024, enfim, a final de um evento em Recife. E aí eu tava lá com uma marca grande de refrigerante e você tava nesse stand, né? A gente, na hora que a gente tava desenvolvendo o stand em si, que a gente tava desenvolvendo tudo que ia acontecer lá dentro, que a gente tava pensando em nomes pra estar lá, a própria marca trouxe alguns nomes, né? E o teu nome tava na lista. E aí, uma das coisas que o pessoal do marketing citou é, precisa ter muito cuidado com a abordagem do público. Tipo, precisa ter alguém ali e tal... o tempo todo. E aí, quando a gente tava vendo... Quando a gente abriu o stand, né? Que começaram lá as fotos, a gente viu que a galera, por si só, já tinha meio que um tato diferente, né? Já vinha com um pouco mais de calma e tal. Tu sente que as pessoas ficaram um pouco mais cuidadosas nesse ponto? Nos eventos, principalmente? Sim, com certeza. Inclusive, nesse evento que você citou, acabaram me gravando de longe. Um menino me gravou de longe e postou no Telegram. Sabe que o povo que vaza coisa, eles estão sempre no Telegram. Então, tinham vários grupos de vazamento no Telegram que esse povo participa. E aí, esse menino me gravou de longe, assim, e me postou no grupo, falando assim, olha só quem tá aqui, porque não sei o que, porque não sei o que lá e tal. E, tipo assim, sabe? Ele nem veio falar comigo, ele nem, tipo, veio falar um oi, tirar uma foto, nada. Ele só me gravou de longe e postou, tipo, assim, ela está aqui na minha frente, estão vendo? E é isso, sabe? Eu não sei. É porque eu acho que a própria pessoa, ela já tem um pouco de receio de ela mesma ser julgada por estar falando comigo, sabe? Sim. De pensarem que ela, talvez... consome o meu conteúdo, digamos assim. Inclusive, tu falou sobre pessoas que criaram personas na internet, né? E tu disse que não fez isso. Tu permaneceu com a tua persona que já era online e tu só mudou o teu foco, né? Isso. E aí, eu queria saber, assim, como é que tu separa Kyuri que tá na internet, dando a cara, fazendo conteúdo, pra Kyuri que tá fora da internet, né? Pra Manuela mesmo. Como que tu divide essas duas personas na tua vida?
ou se tu não divide, né? Se essa linha ela já ficou meio borrada ali e acabou que as duas personalidades se encontram numa só. Então, eu acho bem necessário dividir. Eu acho que como qualquer trabalho, na verdade, eu acho necessário dividir. Eu acho que a gente tem que ter a nossa individualidade no pessoal, sabe? Então, eu mesma percebi que depois que eu comecei a fazer conteúdo adulto, eu parei de me expressar tanto na internet, falar tanto sobre a minha opinião, ficar lá gravando coisa falando e não sei o que lá. Porque hoje em dia, se você faz conteúdo adulto e você abre a boca pra falar, vai ter, tipo, 500 pessoas falando assim, nossa, você é puta, cala a boca. Tipo, a sua opinião não importa. Então, meio que, tipo, eu comecei a só postar foto lá. Ó, tô treinando, ó, tô comendo isso aqui, ó, isso aqui. Tipo, eu não fico lá falando, não fico lá conversando, como eu fazia antes, sabe? E isso é mais também pra, tipo, manter essa imagem também, sabe? De curiosidade nas pessoas também, sabe? Tipo, o que será que ela pensa sobre isso? O que será que ela tá fazendo? O que será que isso e aquilo? Então, eu acho importante separar, porque já tem esse julgamento, né, das pessoas de descartarem a sua opinião, as coisas que você fala, porque você é puta, então não pode falar nada. E também porque eu acho muito importante ter essa divisão, assim, pra você conseguir viver melhor, né? Porque se você pegar e expor tudo na internet que você vive, primeiro que é cansativo, segundo que é algo que tem coisas que, sei lá, as pessoas elas nem precisam saber. É meio que isso. Tu acha que de alguma forma isso te protege emocionalmente? Eu acho que sim. Eu acho que foi por isso que eu comecei a falar menos, inclusive. E eu comecei a fazer isso sem nem perceber, na verdade. E aí, toda vez que eu vou lá e falo um pouco a mais, eu percebo que essa é a mesma resposta, sabe? As pessoas vão lá e, tipo, cala a boca, mano. Opinião de puta não importa. E aí meio que, tipo, prefiro não falar nada mesmo. Entendi. Porque eu vou ficar ali debatendo, sabe? Com um cara que tá no PC, que eu nem sei quem é, que tem uma foto de anime. Então, tipo... Não compensa, né? Não compensa, É um desgaste exato. emocional que de fato não compensa. Você citou lá atrás pessoas que são do teu ciclo social, que tiveram problemas com pessoas próximas, né? Parentes, amigos e tal. Eu queria saber de ti, se manter essas relações de amizade, relacionamentos, se de alguma forma fica mais difícil quando o teu trabalho envolve ali a projeção alheia, né? As pessoas elas estão sempre te projetando de alguma forma. Isso de alguma forma impacta nos teus relacionamentos pessoais como Manuela, não como Kyuri? Sim, totalmente. Porque além dessa exposição, né, as pessoas que elas acabam se relacionando comigo, elas também, de certa forma, são expostas, né? Uma pessoa vai me relacionar com ela e tal. Então, em relação a amizades, eu percebi que muitas pessoas no começo, elas se afastaram mesmo, sabe? Por não concordar, por não achar legal. E não quererem que elas fossem relacionadas comigo. Pelo contrário, também tenho amigos que me apoiaram e que falaram que era isso mesmo. Enfim, eu acho que meio que não importa tanto assim, sabe? E se eu fosse amigo de uma pessoa que fizesse... É que é difícil eu falar porque eu faço, né? Mas se eu não fizesse, eu acho que pra mim não ia importar de nada, sabe? Se alguém... Eu me importo mais com a pessoa, quem ela é, a minha amizade com ela, do que a pessoa quiser fazer ou não da vida dela, com o corpo dela. Então eu acho que, tipo... Com a minha família, inclusive, foi algo que eu antes mesmo de fazer, eu conversei, né, com a minha família. Para os amigos foi algo um pouco mais surpresa, só falei ali para os mais próximos e tal. Mas para minha família eu cheguei e eu conversei antes mesmo de fazer. E a minha mãe, ela não se importou, ela meio que não sabia muito bem também como que funcionava, mas no começo eu também fazia um negócio muito mais tranquilo, né? Do que depois vai, enfim, subindo o nível ali das coisas. Mas no começo eu só fazia algumas fotos de cosplay, isso e aquilo. Aí conforme as coisas iam acontecendo, eu ia muito perguntar pra ela também, sabe? Pedir opinião, pedir conselho.
E o resto da minha família também, eles não eram muito envolvidos, mas eles sempre souberam, né? Hoje em dia eu namoro e eu tive, né, bastante problema no meu relacionamento por causa disso. E por mais que, assim, eu comecei a namorar, meu namorado já sabia o que eu fazia. Mas eu acho que na prática, ali é um pouco diferente, sabe? O dia a dia pode incomodar um pouco, né? Então, é diferente ali na hora que você vê que é, tipo, a pessoa que você gosta, a sua namorada e tal. Aí dá uma... Mas é um negócio que, querendo ou não, né? As pessoas têm que entender. As pessoas, elas esquecem que é um ser humano que tá ali do outro lado, né? Então elas costumam fazer comentários, às vezes agressivos, às vezes objetificantes, né? E eu queria saber como tu lida com isso psicologicamente mesmo. Tu chega a fazer algum acompanhamento psicológico? Tu tem algo que seja terapêutico, na verdade, que não seja necessariamente terapia? O que tu faz pra meio que se desconectar desse meio, desses comentários, dessa bolha aí de exposição? Então, eu fazia terapia na época que eu comecei. Depois eu parei. Hoje em dia eu faço. Tem alguns meses que eu tô fazendo de novo terapia. E eu acho que é muito essencial, sabe? E não só pra quem faz conteúdo adulto, mas assim, pra qualquer pessoa se entender como funcionam os sentimentos, todas essas coisas. Mas principalmente para quem trabalha com a imagem, seja ela qual for, você tá sempre sujeito a comentários de qualquer tipo de pessoa. Então tem que ter um mental bem blindado, assim, sabe? Para você trabalhar com esse tipo de coisa. Hoje em dia, sinceramente, eu digo para você que entra num ouvido e sai pelo outro, assim, sabe? As coisas que as pessoas falam, porque eu sou muito bem resolvida com, tipo, o que eu faço com a minha vida, com a minha personalidade, com o que eu sou. Então, essas coisas, eu entendo que é a visão do outro. E muitas dessas pessoas que falam essas coisas, elas nunca sentaram para conversar comigo, sabe? Quem me conhece, vou falar aquela famosa frase, né? Quem me conhece sabe. Mas, tipo assim, as pessoas que estão próximas de mim, elas me conhecem. E elas sabem que as coisas são separadas. Já que a gente falou sobre essa questão de separação psicológica e tal, um dos pontos que eu queria abordar contigo era em relação à tua própria visão sobre si mesmo, né? Quando a gente trabalha a imagem como ferramenta de trabalho mesmo, a gente deixa de ter aquela ligação só íntima com o nosso corpo, né? E a gente passa a ter ela como uma ferramenta mesmo. O nosso corpo, ele passa a ser uma ferramenta. Eu queria saber como tu equilibra a visão do teu próprio corpo, né? A tua própria imagem como ferramenta de trabalho e espaço íntimo. Isso é um trabalho que demorou muito tempo para ser desenvolvido assim na minha mente. Até em relação a relacionamento amoroso mesmo, porque você trabalha com conteúdo adulto, você tá ali o tempo inteiro lidando com sexo, né? Então, tipo, é a mesma coisa de você ser um pintor, por exemplo, e você pinta ali todos os dias. Quando você começa a trabalhar com a pintura, você vê os contras do trabalho naquilo ali que você gosta de fazer. Então, muito pra mim, acabou atrapalhando ali na minha vida sexual, porque eu acabava tendo muito contato ali o tempo todo, né, com o meu corpo, em descobrir coisas, experimentar coisas, isso, aquilo, e aí acaba dando esse bugzinho na mente de separar o que é real e o que é da internet. Mas em relação ao corpo, essas coisas assim, como eu já faço há um tempo, eu já tô super acostumada a essa exposição, né? Então, é algo que eu não vejo mais tanto essa diferença, sabe? Eu via mais diferença em relação à sexualidade ser relacionada ao meu trabalho e eu ter que lidar com isso nos meus relacionamentos também, sabe? Entendi. Então, de certa forma, a criação de conteúdo, ela mudou um pouco a tua relação com o corpo, né? Tu passou a separar muito. Eu acho que foi positivo nesse sentido. Do corpo em si, assim, foi positivo. Tem dias que a gente não quer aparecer, né? Tem dias que a gente quer ficar no quarto, não quer falar com ninguém, não quer interagir com ninguém. E muitas vezes o criador de conteúdo, ele não tem essa possibilidade, né? Ele tá ali exposto o tempo todo.
Como é que tu lida com esses dias em que tu simplesmente não quer aparecer? Tu tem essa opção de, não, hoje eu não vou produzir, hoje eu não vou responder ninguém. Como que é essa situação pra ti? Então, eu tenho, mas eu evito muito fazer isso, porque eu já trato como um trabalho mesmo, uma obrigação. Então, eu sempre tenho que estar lá respondendo, eu sempre tenho que postar alguma coisa. Então, às vezes acaba que você tá mais produtiva num dia, você vai postar mais coisa, você vai fazer uma coisa mais legal e tal. Mas às vezes, quando você tá desanimado, eu meio que faço também, né? Tem que fazer, eu trato como obrigação, como se fosse um emprego normal. Então, as minhas obrigações são você sentar lá, responder todo mundo, atender os pedidos, fazer as fotos, vídeos, etc e tal, mesmo que eu não esteja muito afim, só se acontecer alguma coisa muito, muito séria, assim, sabe? Mas também eu sou um pouco preparada, se acontecer alguma coisa e aquele dia eu não tô muito afim, eu tenho coisa guardada que eu posso ir lá e postar e tudo mais. Já que você falou sobre esse esquema de já encarar como trabalho, né? Eu queria falar um pouco mais sobre isso mesmo, sobre a parte do business. Pra ti, como é a tua relação com as plataformas, né? Hoje as plataformas, elas recebem uma parte das assinaturas, né? E o que elas te entregam de volta, além de um espaço onde tu pode publicar, vender, fazer tuas transações? Como que é a tua relação mesmo direta com essas plataformas? Então, eu uso o On e o Prime. O On não é uma plataforma brasileira, então, de certa forma, eu não tenho acesso direto a eles, né? Eles não me dão vantagem nenhuma, eu só simplesmente utilizo a plataforma. E a Prime, ela é uma plataforma brasileira, então eles buscam muito mais ter contato com as criadoras, né? Eles vão atrás disso. Eu já fui no escritório deles várias vezes, já fiz site de fotos, já fiz entrevista, já participei de eventos. Às vezes, quando tem qualquer outra coisa assim, eles selecionam algumas criadoras que têm a ver com aquilo, chamam para ir em evento, chamam para fazer alguma coisa assim. Então é mais nessa questão, assim, sabe? De, tipo, eles tentam dar esse apoio ali de colocar você junto com outras criadoras para vocês se conhecerem, para vocês conversarem. Também de produzir esse conteúdo ali para você, divulgar você nas redes sociais deles, porque assim eles também, né, estão ganhando, mas enfim, também é algo legal, né? Tipo, você aparecer lá. Então é mais dessa forma, assim, sabe? Entendi. Existe um mito muito grande onde as pessoas acham que entrar e produzir conteúdo é um caminho fácil para você ficar milionário, né? As pessoas acham que é simplesmente você abrir sua conta na plataforma e de repente vai cair 100, 200, 300 mil na sua conta instantaneamente, né? O que as pessoas não veem nesse processo, né? O que tá por trás de fazer sucesso realmente nas plataformas? Eu acho que você tem que trabalhar a sua imagem nas outras redes sociais, né? Não adianta você chegar lá, abrir uma conta na plataforma, postar foto. As pessoas, elas têm que te conhecer, elas têm que te acompanhar, elas têm que saber quem você é e tal. Pra mim, né, porque eu já vim de live, eu já tinha um público, foi mais fácil, porque esse próprio público já pedia por isso. Então eu sabia que se eu fizesse, ia dar certo. Porém, se você começa do zero, você vai ter que criar a sua imagem do zero também. Então você vai ter que começar a postar no Instagram, postar no TikTok, postar em todas as redes sociais, para você acabar levando essas pessoas dali pro lugar que você vende, né? Então eu acho que a estratégia mais é essa, é você crescer as redes sociais, criar a sua imagem ali, todas as redes sociais que você puder. E aí, ali você vai induzindo, né, a pessoa a acompanhar o seu outro conteúdo. E hoje a gente vê que tem uma espécie de boicote, né, das outras redes sociais em relação às plataformas de conteúdo, né? Como que tu burla isso, né? Como que tu consegue continuar fazendo tua divulgação, continuar fazendo ali, postando teu conteúdo nas outras redes sociais sem ser vítima do algoritmo? Então, o Instagram, ele é o que mais barra, né, nesse sentido, porque eles são bem chatos com essa questão de conteúdo adulto. O negócio é você saber até onde você pode ir, sabe? Se você se passar um pouco do limite, você vai ser punido.
Então você tem que estudar a plataforma para você ver até onde você pode ir, qual roupa que você pode usar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que pode aparecer, o que não pode aparecer, entendeu? Então, tem muito isso de você estudar realmente a plataforma. Agora, o Twitter, ele é mais liberado, né? Você pode postar até nudez lá. Só que agora eles deram um negocinho lá que, tipo, você tem... Os conteúdos, os perfis que tem nudez, eles estão, né, borrando. E aí você tem que ir lá confirmar a identidade para você poder ver aquilo ali, né? Mas ainda pode. Então, é mais isso. É tipo você criar essas estratégias de você entender como que funciona a plataforma e você ir colocando elementos ali que indicam que você faz. Então, tipo, por exemplo, o meu Instagram, ele tem link na bio. E esse link na bio é o que tem o grande problema ali, né? Porque o bot, ele detecta esses links e ele acusa como conteúdo adulto. Você jamais vai ver uma menina divulgando dela com o próprio link do entendeu? Porque se isso acontece, o bot pega e aí já era. Então, tem que sempre usar esse negócio de aqueles árvore de link. E tem várias árvores de links que elas têm um shield pro Instagram. Que é tipo, basicamente a pessoa clica ali e vai abrir uma página como se fosse as suas redes sociais normal. E aí te leva pra lá, entendeu? Então, ele meio que dá uma codificada, né? Tem pro bot não pegar, a maioria dessas árvores de link, elas têm esse shieldzinho, onde, tipo, se o bot clicar, vai parecer que é uma coisa que é você divulgando seu Twitter, seu TikTok, nananana, mas aí tem lá também, né, as plataformas. Se a gente for olhar um pouco mais pro futuro, né? Tu se imagina fazendo isso ainda por muito tempo? Ou tu vê isso como uma fase da tua vida? Tu tá diversificando investimento pra no futuro tu... vou parar de criar conteúdo herói, vou sumir, vou virar anônima de novo. Isso é algo que passa pela tua cabeça? Eu acho que sim. Eu acho que não é algo que ninguém faz, né, a vida inteira. Eu tenho formação, mas eu vou começar outra faculdade agora. Então, eu não quero parar de estudar, parar de ver as coisas que eu gosto de fazer e, quem sabe, trabalhar com alguma outra coisa, sabe? Enquanto estiver dando certo pra mim, e eu digo dar certo não só em questão financeira, mas enquanto eu estiver feliz fazendo, que eu gostar de fazer aquilo, eu vou continuar fazendo. No momento que não me fizer bem mais, aí eu não tenho problema nenhum em acabar seguindo por um outro caminho, sabe? Então, tipo, como eu já trabalho há muito tempo, já é um negócio que, deu pra eu chegar ali, investir em algumas coisas, sabe? Acabar. Só que enquanto estiver dando certo, eu acredito que eu vou continuar fazendo. E essa era a minha próxima pergunta, assim. Quais outros caminhos tu queria seguir, queria explorar além da criação de conteúdo? Eu sou formada em veterinária, mas eu já me desvinculei um pouco desse mundo, assim, sabe? Quando eu me formei em 2018, faz um tempo até. Então, eu nunca atuei de fato, acabei me desvinculando bastante disso. Mas vou começar a fazer faculdade de moda. Eu sempre tive interesse em aprender, né? A costurar, enfim, fazer corte, costura, criar peças e tal. E é algo que eu vou começar a fazer pra, enfim, não sei se eu vou me encontrar nisso ou não, mas é algo que eu sempre tive muito interesse, então eu vou começar a fazer pra ver como é que é. Eu já tive marca também de roupa na época que eu fazia live, e deu bastante certo, só que eu fazia tudo sozinha, eu acabei não conseguindo administrar tudo. E aí eu tenho ideia de começar uma marca de lingerie também, o que também tem a ver, vai acabar casando com o meu trabalho, porque eu vou poder eu mesma divulgar a minha própria marca. E aí também é meio que isso, sabe? A minha ideia mesmo é empreender em alguma coisa que eu goste, alguma coisa que eu tenha interesse. Massa demais.
No episódio passado, a Ciganinha trouxe um questionamento e eu achei isso muito interessante. Eu até transformei no corte, assim, do episódio dela. Ela disse que as pessoas, elas chegam sempre pra falar com ela, pra falar sobre grana, pra falar sobre exposição, pra falar sobre uma série de coisas que gira ali dentro do espectro, mas ninguém pergunta pra ela se ela realmente é feliz fazendo o que ela faz. Hoje, tu se sente plenamente feliz no que tu faz? Eu me sinto feliz. Eu acho que se não fosse por tantas coisas negativas, poderia espremer muito mais coisas boas, né? Que eu tive que passar. Mas hoje em dia eu sou plenamente feliz, porque hoje em dia eu consigo ignorar essas coisas e lidar muito bem com elas. Então eu acho que o caminho para isso realmente é você trabalhar o mental, né? Porque você tem que ser blindado para conseguir ser feliz fazendo isso, porque eu já vi muita gente começar e acabar destruindo a vida da pessoa, sabe? Da pessoa não conseguir lidar com isso. Então, você realmente tem que fazer terapia, tem que saber, tem que entender muito sobre o que você está fazendo, porque realmente é muita exposição, muita gente falando qualquer coisa, então é complicado. Mas hoje em dia, eu tenho meu horário, eu tenho liberdade financeira, eu tenho muitas coisas que não tem como eu falar que eu não sou feliz com isso, sabe? Muito massa. Pra gente finalizar, a última pergunta que eu queria fazer de ti é: o que tu espera que as pessoas entendam sobre ti depois de ouvir esse episódio? Então, eu acho que eu vim aqui também para falar um pouco do meu lado, né, sobre tudo isso, porque como eu falei para você, eu parei um pouco de expor as minhas opiniões. As pessoas não sabem nem direito mais as coisas que eu penso da minha própria personalidade direito, porque eu realmente não falo muito na internet hoje em dia. Então, eu acho que eu vim aqui também porque, assim, eu gosto muito de conversar. Então, qualquer coisa que eu pudesse, até conversar com alguém, bater um papo, eu sempre vou estar querendo fazer. Até porque, enfim, eu escuto coisas que você tá falando, eu falo coisas. Às vezes você me pergunta algumas coisas que talvez nunca tivesse vindo na minha cabeça também, entendeu? Aham. Então, eu acho que o que eu espero mesmo é que as pessoas vejam um pouquinho mais sobre mim, sabe? E até porque eu nunca falei sobre isso em podcast, em entrevista, nem nada. Eu nunca falei sobre o meu trabalho, então foi importante. Muito massa. Eu só tenho a agradecer demais aí a tua participação. Foi muito massa. Você que acompanhou a gente até aqui, as redes sociais da Curie vão estar aqui na descrição do episódio, vão estar na legenda do Instagram, das redes sociais. Curie, muito obrigado. Esse momento é seu. Pode fazer o seu jabá aí, fica à vontade. Gente, ó, instagram.com, acho que isso daí já deve estar, né? Mas é só pesquisar @Cureni. Lá também tá o link na bio onde você pode acompanhar todo o conteúdo, seja ele adulto, seja ele no TikTok, no Twitter, qualquer coisa. Também faço conteúdo de biscoitagem, de dancinha, disso, daquilo. Então, se você não quiser acompanhar o conteúdo adulto, também tem outros conteúdos. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de estar aqui e conversar com você. Valeu, agradeço demais. E obrigado a você que acompanha a gente até aqui. Esse é mais um episódio dos nossos Devaneios Íntimos, né? Esse foi o segundo episódio. Tô tentando desenrolar o terceiro episódio, vamos ver se vai dar tudo certo. Mas caso você queira apoiar o podcast, a gente agora tem um Apoia-se. Então, apoia.se/Devaneios Marsupiais. Lá você vai ter várias recompensas, né? A partir de R$1, você pode estar ajudando o podcast a seguir produzindo na mais alta qualidade. Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Quinta-feira que vem a gente está de volta com mais Devaneios Marsupiais. Um beijo e até a próxima.